Aleluia. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar uma palavra com você. Na verdade, é uma continuação das últimas duas palavras que nós compartilhamos aí nos últimos 2 domingos. Vocês lembram do tema? O propósito eterno de Deus. Então nós compartilhamos a parte 1, depois a parte 2 e depois a parte 3. Você pode verificar lá no canal do YouTube da Videira, para que você possa ser ali abençoado. Mas, irmãos, eu gostaria de começar dizendo o seguinte: se eu pudesse resumir a história da humanidade em uma única pergunta, seria essa: onde estás? Essa foi a pergunta que Deus fez para Adão. E essa pergunta, meus irmãos, ela é uma pergunta central da nossa existência. Por quê, pastor Alfran? Porque ela revela o propósito eterno de Deus. Ela revela o propósito de Deus para você. Onde estás, Adão? Mas para que possamos entender isso, para que possamos entender essa parte do propósito eterno, eu queria só recapitular um pouco daquilo que é o propósito de Deus. E eu te pergunto, o que é esse propósito? O que é o propósito eterno de Deus? Talvez você diga, é salvar pessoas, salvar vidas. Quem acha que é salvar vidas? Não, não é. Porque a salvação ela foi uma correção de rota. Deus já tinha um desejo antes do homem cair. E antes do homem cair, antes de tudo, imagina que nós estamos aqui agora e de repente, vamos voltar no tempo. Não existe mais celular. Imagina, não existe internet. Sumiu. Daqui a pouco não existe mais cadeiras. Daqui a pouco não existe mais paredes, prédios. Daqui a pouco não existe mais empresa. Volta mais um pouco. Daqui a pouco não existe mais cidades. Você volta mais um pouco, não existe mais animais. Você volta mais, não existe mais pessoas. Volta mais um pouco, não existe planetas, não existe galáxias, não existem estrelas. E não existe mais nada. O que existe agora? Deus. Existe só Deus. Mas não Deus em forma única, Mas Deus na Trindade. Deus que é um, mas que vive em comunidade. Então ali viviam os três juntos, em unidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Então eles viviam nessa comunidade eterna. Então Deus nunca teve começo. Amém, meus irmãos? Então existe uma eternidade passada, onde os três viviam em perfeita harmonia. O Deus Pai servindo o Deus Filho, o Deus Filho servindo o Deus Pai, o Espírito unindo os dois, os três ali, eles viviam naquela perfeita harmonia. Mas Deus tomou uma decisão muito séria e muito, privilegiada para nós que somos homens. Sabe qual foi a decisão que Deus tomou? Deus decidiu estender essa vida que ele vivia com o homem. Deus decidiu estender essa vida com o homem. Deus não queria viver só. Apesar dele estar completo, não é que Deus tinha necessidade. Deus era completo em si, a trindade ali. Mas ele decidiu, ele diz, olha, eu vou criar o homem e eu vou fazer com que ele viva com essa vida que nós vivemos. Então nós podemos dizer que o propósito eterno de Deus é uma vida compartilhada. É uma vida comunitária. É uma vida de comunhão com Deus. E você vê que esse é o desejo de Deus desde o início. Se você pegar a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, você vai ver Deus querendo se relacionar com o homem. Deus cria Adão. Eu vou contar aqui para você. Mas você vê, Deus cria Adão e Deus vem todos os dias para conversar com o homem. Aí o homem cai, aí Deus não desiste, Deus vai lá e conversa com Noé para recomeçar, depois conversa com Abraão, depois ele se revela a Isaac, a Jacó. Deus mostra uma escada da terra até os céus, onde os anjos subiam e desciam. Você vê a ponte, Aí Deus se revela aos profetas, a Davi, aos reis, aos sacerdotes. E quando Jesus vem, meus irmãos,
O anjo diz, né? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele se chamará Emanuel, que quer dizer o quê, meus irmãos? Olha só, Deus conosco. Esse é o propósito eterno de Deus, é uma vida compartilhada. Deus quer se relacionar com você. Quando Jesus começou o seu ministério aqui na terra, pastor Fran, com 30 anos, qual foi a primeira coisa que ele fez? Quem que ele chamou? Ele começou o ministério sozinho? Não, ele queria uma comunidade, pessoas, vínculos. Ele começou o ministério com os discípulos. João, quando escreve, ele diz assim: eis que o verbo se fez carne e veio o que, meus irmãos? Habitar entre nós. Que Deus existe em outras religiões que quer se relacionar com o homem? Não, os deuses das outras religiões, eles são deuses distantes, que fica só colocando regras. Se você quebrar, você é punido. Entendeu? Mas Deus não, Deus quer relacionamento. Amém. E quando você olha para Apocalipse, você vai ver que Deus vai habitar para sempre com os homens. Amém. Meu Deus do céu. Então, meus irmãos, Deus partilhou essa vida com o homem. Deus criou os céus, a terra, os animais, as estrelas, os firmamentos, os mares, as plantas. E Deus criou o homem. Agora eu quero que você imagine a cena. Todos os dias, na viração do dia, Deus vinha conversar com Adão. E eu imagino aquela alegria. E é tão interessante que Deus não criou. É tão interessante esse propósito de Deus, que esse propósito da vida compartilhada, que Deus disse para Adão: olha, não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora idônea. Por quê? Olha só. Percebe o propósito de Deus? Vínculos, vida compartilhada, pessoas vinculadas. Então imagina, né? Deus vinha todos os dias. Para quê, meus irmãos? Para se relacionar, para conversar com Adão. E eu imagino aquela alegria, Adão e Eva, né? Já sabia a hora, e quando Deus vinha, eu imagino que eles estavam na alegria e conversando, e eles compartilhavam: Senhor, hoje nós demos nomes para esses animais, né? Senhor, hoje nós nos alegramos com isso. Eles viviam em perfeita harmonia também, Adão e Eva. Só que, um certo dia, Deus vem, mas agora, meus irmãos, de repente, o jardim estava em silêncio. De repente, aquele vento, né, que soprava suave, como todos os dias, estava lá. E Deus caminha entre as árvores do jardim. Só que tem um problema. Deus não encontra o homem. Deus não encontra a mulher. E é interessante que aqueles homens, né, ou melhor, Adão e Eva, que viviam em comunhão com Deus, que queriam se relacionar com Deus, a Bíblia diz que agora eles se escondem, porque eles comeram do fruto proibido. Então antes, o homem que corria para o Criador, agora eles se escondem entre as figueiras. O coração do homem que antes se alegrava com a voz do Criador, agora ele treme de medo, de pavor. O que antes era limpo, eles viviam nus, era limpo, para eles era pureza. Agora eles tentam se cobrir com folhas de figueira. E é interessante que quando Deus chega no jardim, Deus faz uma pergunta. É interessante que Deus não fala inicialmente sobre o pecado dele, sobre a desobediência dele. Porque tudo para nós é moralidade, né? É questão de certo e errado. Deus tratou sim depois. Mas qual foi a primeira palavra que saiu da boca de Deus quando o homem pecou, meus irmãos? Adão, onde estás? Você consegue compreender isso? Ou seja, Deus estava mais preocupado onde ele estava, ou seja, relacionamento. Amém, meus irmãos? Vamos ler o texto? Lá em Gênesis capítulo 3, verso 4.
A gente vai ler até o 9. Diz assim a palavra de Deus. Então, a serpente disse à mulher: é certo que morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus. Coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou. O que é que Deus perguntou, meus irmãos? Vamos repetir? Olha lá, eu vou falar a parte lá e aí você fala a parte só, a parte final. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Então veja, esse texto aqui, que nós acabamos de ler, nós podemos chamar o texto da queda. Foi o texto onde aconteceu a tragédia humana. Foi o texto onde aconteceu, a maior tragédia da humanidade. Foi a queda. É o texto da queda. Mas eu pergunto para você, meus irmãos, que queda foi essa aqui? Não, o homem caiu. Caiu de quê? Qual foi a queda aqui, meus irmãos? Diante do que temos aprendido aqui do propósito eterno de Deus, diante do propósito eterno de Deus, eu pergunto para você, qual foi a primeira queda da humanidade no Éden? É o texto da queda, o homem caiu, pecou. Mas qual foi a primeira queda do homem diante do que temos aprendido aqui do propósito eterno de Deus? Então, meus irmãos, olha para cá. Então, a queda foi justamente em relação ao propósito eterno de Deus. Qual que era o propósito eterno de Deus? Relacionamento. Quando o homem caiu, o que foi que aconteceu? Qual foi a queda aqui? Quebrou o relacionamento. Meu Deus do céu. Então, não é uma questão da moralidade ali, do certo ou errado. A pior tragédia, meu irmão, foi a separação do propósito eterno de Deus. Percebe isso? Então foi justamente isso. Porque no início, Adão e Eva, eles viviam um relacionamento no estilo de Deus, que era uma vida compartilhada, era uma vida onde Deus vinha todos os dias e conversava com ele. Mas a partir do momento que eles caíram, comeram do fruto proibido, quebrou. Agora eles ouvem a voz de Deus e eles se escondem no meio das árvores, no meio do jardim. Eles têm medo. Mas quando Deus chega, Deus faz uma pergunta: onde você está, Adão? É como se Deus está dizendo: Adão, meu Deus, o que você fez, Adão? O que você fez? Você quebrou a vida que nós vivíamos juntos, Então, se você observar, quais foram as palavras de Deus quando eles o criaram? Que a Bíblia diz, façamos. Façamos é singular ou plural, meus irmãos? Então, quem que fez ali? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, então, Deus plural, é um, mas é três, aquela vida compartilhada, Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, podemos concluir, nós fomos criados à imagem e semelhança daqueles, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, que viveram sempre no propósito eterno. Sempre. Então, qual seria a primeira percepção de Deus em relação à nossa queda? Qual foi a primeira percepção de Deus em relação à nossa queda, meus irmãos? Foi justamente o afastamento. Foi justamente o distanciamento.
O homem estava lá esperando o Criador, agora ele se esconde, ele se afasta. Deus diz, tem algo errado aqui, a serpente entrou aqui, meus irmãos. Então a queda não necessariamente, a queda não foi necessariamente um problema relacionado ao pecado em si. Porque pensa comigo, qual foi o pecado, meu irmão? O pecado foi comer do fruto que Deus disse para não comer. Mas comparar os pecados de hoje, irmão, meu Deus, é muito pior de hoje, os pecados de hoje. Mas não foi necessariamente relacionado ao pecado em si. O que realmente tornou extremamente grave a nossa queda foi o rompimento, foi o impedimento de continuarmos no que o Senhor planejou para nós desde o princípio, que é a vida que Ele vive, a vida de relacionamento com Ele. Amém, meus irmãos? Isso foi a maior tragédia que já aconteceu. Então o homem sem Deus, ele não tem Deus. O homem aí fora, ele não tem Deus. Está quebrado, há uma ruptura. Mas glória a Deus que isso foi restaurado por meio de Jesus Cristo. Amém? Quem tem Jesus aqui nesta manhã? Amém? Hoje você pode viver essa vida. Então, como você percebe aqui, o homem caiu. E a primeira consequência foi esse afastamento do propósito eterno. Mas também, no início, Deus disse o quê? Olha, tem o homem domínio sobre os peixes, sobre o mar, sobre os animais que rastejam, enfim, sobre as coisas que estão na terra. Mas em Romanos capítulo 3, verso 23, ô John, é o preto? É melhor? Amém. Então, o homem, lá em Romanos capítulo 3, verso 23, lembra, lá em Gênesis Deus deu autoridade para o homem, para ele governar sobre a terra. Mas é interessante que depois da queda, diz a Bíblia, olha lá, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecem, todos pecaram, eles perderam a autoridade, eles perderam glória de Deus ali. E hoje eles carecem disso. Então o homem perdeu a autoridade. Ou seja, aquela autoridade que ele recebeu para governar, meus irmãos, para dominar, ele perdeu. E você percebe isso hoje na prática. Por exemplo, Então, por exemplo, você percebe que o homem perdeu a autoridade sobre a criação. Basta um terremoto, meu amigo, para engolir pelo menos umas 1000 pessoas. Basta um tsunami para engolir uma cidade. Perdeu a autoridade o homem. Ou melhor, nós vimos que o homem perdeu tanto a autoridade que uma coisa minúscula, invisível aos olhos humanos, como uma bactéria, como um coronavírus, parou o planeta. Parou, meus irmãos. Um vírusinho, um vírus. Você percebe que o homem não tem mais autoridade? Ah, mas criaram a vacina. Ô, meu irmão, foi uma só. Imagina se viesse umas 5, meu Deus, pronto. Acabava com a humanidade inteira. Então o homem, ele perdeu essa autoridade. Pegando? Aleluia, aleluia. Então o homem, ele perdeu, essa autoridade. Então o homem, ele perdeu essa autoridade, na terra. As coisas da terra governam o homem. Quer ver um outro exemplo? As plantas. De que é feito o cigarro? Da planta, do tabaco. Governa o homem. O homem não consegue ter domínio, não consegue parar de fumar. A maconha. Uma planta governa o homem, meu Deus do céu. Porque perdeu, depois do pecado ele perdeu. A maconha domina o homem. O cara não consegue parar de fumar. Mato governa o homem, meu Deus do céu. Tem coisa pior do que isso, meu Deus do céu. Entendeu? Não é que é perigoso, mas o homem poderia dominar. O homem poderia dominar, Deus deu autoridade. Mas depois da queda, ele perdeu a autoridade. Ele perdeu a autoridade. Aí você vê a cocaína, que é substância também de plantas, derivados de plantas, cocaína, e todas as outras drogas que nós vemos aí. Então, o homem, ele é controlado por isso. Então, a consequência da queda foi escravidão. O homem se tornou refém daquilo que ele poderia dominar. Não é triste isso, meus irmãos? Mas diga assim, graças a Deus.
sabe que nós não ficamos nesse estado, né? Porque pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, né? A imagem do Senhor está sendo restaurada em nós. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Você vai exercendo autoridade aos poucos. É como se aqui é o Senhor, né? E aqui nós somos como espelho. E cada vez que nós, como espelhos, colocamos o espelho para o Senhor, cada vez que olhamos mais para Ele, mas a imagem dele vai ficando impregnada no espelho. Amém? Então talvez você olhe para a sua vida e veja, né, esse espelho ainda está meio borrado, está meio, né, distorcido, mas você vai avançar e vai crescer de glória em glória, porque aquele que começou a boa obra em você, ele é fiel para completá-la. Aleluia! Quantos podem dizer amém? Então, mas não só isso, né? Outro sinal, né, da queda é que o homem perdeu a capacidade de viver em comunidade. Ele até vive, mas é um estilo de vida egoísta. É um estilo de vida onde as pessoas vivem para si. É um estilo de vida como lá em Babel, você vê lá, nós iremos fazer o nosso nome célebre. Vamos fazer uma torre para chegar até o céu. Então, outra consequência da queda é que hoje, né, você vê as famílias, né, fragmentadas, você vê amizades superficiais, você vê pessoas, né, muitas vezes até cercada de contato. Está ali, cercada, né, um monte de seguidor no Instagram, mas vive solitárias. Por quê? Consequência da queda, meus irmãos. Mas o Espírito Santo está operando na minha e na sua vida hoje, amém? E Ele está formando uma igreja na terra que reflete a imagem do Deus triuno. Aleluia! Olha só, olha para cá, meu irmão. Deus está formando uma igreja na terra que reflete a imagem do Deus triuno. O que é o Deus triuno? É um Deus vivendo em comunidade. Por isso que não faz sentido você não ter igreja, filho. Você não fazer parte de uma congregação. Eu sou igreja. Você está indo contra o propósito de Deus, que vive em comunidade. Você está dizendo, eu não preciso do corpo, eu sou a igreja. Aí igual o cara do stand-up, né? É assim que o diabo gosta. A gente estava vendo um vídeo ontem, aí, eu não sei se era gospel ou não, o stand-up, né? Aqueles camaradas que fazem, né, piadas. Aí um cara perguntou, e aí, irmão, você vai para a igreja? Ela disse, não, passei desse nível, não vou para a igreja não, a igreja sou eu. Aí ele olhou e disse, é assim que o diabo gosta. É assim que o diabo gosta, a igreja sou eu, aleluia, eu sou autossuficiente, eu não preciso dos irmãos, eu. Misericórdia, irmão, você está indo contra o propósito eterno de Deus. Aí ela disse, depois eu continuou falando, aí disse, não, eu não tenho mais esse rótulo, eu sou uma cristã evoluída. Vê para isso. Eu sou uma cristã evoluída, olha para isso, meu Deus do céu, meu Pai do céu. Diga misericórdia. Então, meus irmãos, Deus está construindo uma igreja poderosa, que reflete a imagem do Deus triuno, juntos, vinculados. Ou seja, Deus é um, mas Ele é plural. Ele é plural, mas é um, de uma maneira misteriosa. Então, quando você faz parte de uma célula, quando você faz parte de um corpo, se submete, abre mão das suas vontades ali, para amar os irmãos, você está vivendo o propósito eterno de Deus. Mas o contrário também é verdadeiro, quando você não se submete, quando você não quer fazer parte de uma igreja, de um corpo, você está dizendo, eu sou bom, nenhuma igreja presta. Misericórdia, você está indo contra o propósito eterno de Deus. E aqui vai algo poderoso, irmãos. E aqui vai algo poderoso, por isso que nós somos uma igreja em células. Não é porque é moda, não é porque é uma estratégia de crescimento. Não, é porque a igreja em célula, ela reflete o propósito eterno de Deus. A gente está junto ali, junto, vinculado, junto. Um se submetendo ao outro, um amando o outro, um tendo paciência com o outro, um servindo uns aos outros. Você ir numa igreja de programa, onde tem o culto lá e você vai embora,
Às vezes as pessoas nem te conhecem. Você chega lá, senta, ou vai para lá, vai embora. Ninguém fala na sua vida, ninguém diz: ô irmão, isso aqui está errado, vamos consertar. Amém? Eu dou glória a Deus pelos meus pastores aqui, né, que me corrigem o tempo inteiro. Meu Deus, imagina se não tivesse alguém para me corrigir. Entendeu? Mas só é possível correção quando você se submete, baixa a guarda. Eu não sou, eu não posso, eu não tenho. Fala na minha vida, irmão. Fala, pastor Alfredo. Diga aí, pastor, onde eu errei, eu quero mudar logo, eu quero acertar logo. Amém? Amém, meus irmãos? Esse é o estilo de vida que Deus vive. Então nós não somos uma igreja em célula porque é moda. Nós somos porque ela reflete o propósito eterno de Deus, uma vida em comunidade. E a Bíblia diz o seguinte, olha. Porque é o seguinte, irmão, se a gente olhar as células como estratégia de crescimento, mais cedo ou mais tarde a gente vai se desgastar, vai ficar triste e vai desistir. Porque, e se não cresceu? Aí você vai desistir. Mas quando você entende que é o propósito eterno, que Deus vivia assim antes, que Deus vive assim hoje, e que Deus viverá assim eternamente, aí você sabe que você está cumprindo o propósito eterno de Deus. Aí você não desiste. Você sabe que você está fazendo a vontade de Deus. E a Bíblia diz em 1 João, primeira carta de João 2, verso 17, aquele que faz a vontade de Deus permanece, o que, meus irmãos? Eternamente. Quantos querem fazer a vontade de Deus aqui? Pronto. Então vive em comunidade, filho. Você está em uma célula já? Amém? Você faz parte de um corpo. Aleluia. Você fala para o seu líder lá: líder, fala na minha vida. Eu quero avançar, eu quero crescer, me ajuda a crescer. Tem pontos que eu não enxergo direito, me ajuda. Amém, meus irmãos? Então, servir numa célula, abrir sua casa, investir tempo com os irmãos, não é em vão. É participar daquilo que dura para sempre. Amém. Ô, irmão, a gente até gosta de fazer evento, vamos fazer festividade, vamos fazer coisa. Amém, glória a Deus, isso tudo tem seu valor. Vamos fazer um grupo de dança, vamos fazer um grupo, sei lá, de mais o que. Amém, tudo tem seu valor. Né? Mas eu pergunto para você, o que dura eternamente? Quer saber de uma coisa? O encontro agora, essas vidas que estão sendo salvas, viverá eternamente? É eterno, é o eterno. Aleluia, nós estamos construindo algo eterno, meu irmão. Aleluia. Então pare de se distrair e viva o propósito eterno de Deus, uma vida em comunidade. Eu falo e refalo e reafirmo, eu preciso dos irmãos. Deus que me livre de viver minha vida sozinho, sem igreja, sem participar de um corpo. Lembra, Jesus é a cabeça, mas quem que é o corpo? É a igreja. Você não é igreja sozinho. Você é templo, mas não é casa. É interessante isso aqui, eu vou explicar. Você pode ser templo do Espírito Santo, mas não é a casa. Porque a casa é nós juntos, como pedras que vivem. Somos pedras individuais, mas o Senhor está edificando uma casa com cada tijolinho. E Ele é a pedra angular, né, pastor Fran? Ele é a pedra angular. Então você só pode dizer que é casa de Deus quando você está inserido no corpo. Você pode ser, é templo, mas não é casa. Casa é quando você está ligado aos irmãos. E a argamassa do Espírito, né, vai moldando, vai alinhando, vai deixando tudo certinho. Aleluia, meus irmãos. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos dois aspectos inseparáveis. Não tem separação. Quais são esses dois aspectos, meus irmãos? Quais são essas duas verdades espirituais? A primeira verdade é Cristo em nós. E isso nós falamos do individual, amém? Luiz, então se uma pessoa aceita Jesus e ela não quer participar da igreja, ela está salva? Sim ou não? Tá, com certeza, claro. Por quê? Porque ela recebeu Cristo dentro de si. Então, esse é o primeiro aspecto. Cristo em nós. Mas tem um segundo aspecto, diga o segundo aspecto. Diga que é nós, aqui, ó, nós, em Cristo. Então tem esses dois aspectos que nos fala do quê? Do aspecto coletivo. E quando você separa um desses dois, ou melhor, o primeiro, né? Porque não existe o segundo sem o primeiro. Aí você empobrece o evangelho. Entendeu?
Você empobrece. Não, eu tenho Jesus, mas os irmãos eu rejeito. Não, eu sou o pescoço, né? Cristo é o cabeça, eu sou o pescoço, mas o resto do corpo, vamos cortar aqui. Vai embora. Não preciso não, né? Não preciso da perna, do braço, né? Não preciso de nada. Então, o primeiro aspecto é esse aspecto individual. E unindo esses dois, esse aspecto individual, onde você recebe a Cristo, e unindo com esse aspecto coletivo, que é nós em Cristo, aí você ali testifica, você conduz, você une o propósito eterno de Deus. Deus habitando no homem e o homem habitando em Deus. Nessa, como é que eu poderia dizer, meu Deus? Nessa união, sabe como você faz quando você vai fazer um bolo? Você mistura tudo ali e de repente, quando o bolo vai para o forno, que volta, não tem como mais tirar a manteiga lá de dentro. Não tem como mais tirar o açúcar, não tem como mais tirar o trigo. Por quê? Está unido. Essa palavra, João. Amalgamado, é inseparável. Amém? Então, nesse primeiro aspecto, meus irmãos, de Cristo em nós, a Bíblia diz, em 1 Coríntios 3,16, vamos ler juntos? Diz assim a palavra de Deus: não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Olha aí. Aí as pessoas pegam esse texto para dizer assim: eu sou igreja. Não, você não é igreja só nesse aspecto. Você é templo. Você é templo. Não une o propósito eterno. Não é o aspecto mais, assim, como é que eu poderia dizer? Não é completo. É só a primeira parte. Então, nesse aspecto coletivo, Deus habita dentro de você. Amém? Isso é maravilhoso, porque mostra o primeiro aspecto, Deus querendo se relacionar com você. E Deus é tão maravilhoso, né, que Jesus veio, né, esteve com os discípulos, e quando ele vai embora, ele diz: olha, eu vou, mas eu vou enviar o outro Consolador, e ele estará de vez em quando convosco. É isso que ele diz? Ele diz o quê? Ele estará para sempre convosco. Então você, para sempre, de uma vez por toda, é a habitação do Espírito Santo. Sabe o que significa? Que onde você vai, o Espírito Santo vai. O estado que você está, de dor, de luta, de sofrimento, de problemas, como o John Hess falou aqui, o Espírito continua com você, ele não te abandona. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Esse é o aspecto individual. Cristo não vai embora mais de dentro de você, né? Ele está dentro de você agora, e ele não vai embora. Quantos podem dizer amém? Amém. Então você precisa ter consciência disso. Cristo em mim. Cristo em mim. Mas você sozinho não é igreja. Pode ser templo, mas não é igreja. É só um aspecto. Agora vamos para o aspecto coletivo, que é agora nós em Cristo. Então Cristo em nós é a metade da verdade. Diga: Cristo em mim é a metade da verdade. Diga: a outra metade é nós em Cristo, inseridos no seu corpo. Diga: na igreja. Na igreja, juntos. Na igreja, meus irmãos. E é interessante que Jesus disse o seguinte, olha. Lembra só. Uma coisa é Cristo dentro de você. Outra coisa é você permanecendo em Cristo. Eu sei que não dá para entender direito, mas a Bíblia fala as duas coisas. O Espírito está em nós. Só que Jesus disse assim, olha, também lá em João 15, verso 5. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. João 15, verso 5. Olha lá. Eu sou a videira. Olha lá, eu sou a videira. Vós sois o quê? Os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, o ramo não produz porque se esforça. Você não vai frutificar, meus irmãos, e aqui nós estamos falando agora de frutificação. Você não vai frutificar porque você se esforça. Você vai frutificar porque você está em quem? Na videira verdadeira, que é Cristo. Você permanece nele. Amém? Agora eu pergunto para você, preste atenção.
Se eu cortar um galho da videira, e quando eu falo aqui desse permanecer aqui, é nós juntos, coletivamente, amém? Aí eu pergunto para você, se eu cortar um galho de uma videira, de uva, né? Você sabe, videira é um pé de uva. Então, se eu tirar ali o galho da videira, aí plantar, colocar ele ali no meio da rua, ele vai estar verdinho ainda, sim ou não? No primeiro momento. Você vai olhar para ele e parece que ele está vivo, né? Parece que ele está perfeito, que vai dar muito fruto. Eu pergunto para você, ele vai dar fruto? Não. Ele está sozinho, ele não está conectado à videira, junto com os outros galhos, vinculados. Eu pergunto para você, você conhece algum crente que vive isolado, cheio do Espírito Santo, aleluia, que frutifica, que ganha vidas e que essas vidas são consolidadas e permanecem? Não tem, meu irmão. Não existe. Não existe, né? Estava conversando com uma pessoa, faz uma semana, né? A pessoa dizendo, né? Não, eu entendi, né? Eu entendo que a igreja sou eu, né? É assim que o diabo gosta. Né, John? A igreja sou eu, assim, né? Então, assim, eu vivo minha vida, né? Tá certo, né? Irmãos, deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. O diabo, quando ele quer... O lobo, quando ele quer atacar as ovelhas, ele não ataca ela junta, você sabia? O que é que ele faz com a ovelha? Ele isola uma. Eu estava conversando com uma psiquiatra, né? Eu estou liderando uma casa de paz agora, que tem uma psiquiatra lá. E aí ela dizendo o seguinte, pastor Fran. Ela disse, em todos os casos que ela pegou de pessoas com depressão, de pessoas com ansiedade, de pessoas querendo se suicidar, ela disse que tinha um padrão entre eles, que tinha um aspecto que se repetia em todos eles. E sabe qual era? Isolamento. Isolamento. Então, estou falando de algo natural, meu irmão. Estou falando de uma pessoa que é psicóloga. Psicóloga não, psiquiatra, né? Médica, psiquiatra. Ela falando isso. Mas só que isso já está na palavra de Deus, meu irmão. Sem Cristo, sem o corpo. Imagina se eu tirar um dedo aqui e deixar ele ali sozinho. Imagina se você tirar uma brasa do braseiro, né? Que vocês já sabem. Vai fazer o quê? Vai apagar. Imagina se eu tiro um peixe de dentro da água, pastor Fran. Entendeu, meus irmãos? Não, eu conheço muita gente que estavam no corpo, permanecem crentes, amém, salvos, são salvos, tá? Pelo amor de Deus, não ache que a pessoa está desviada, não, estão salvas, são filhas de Deus, mas quando você olha, irmão, é a vida amarga, é uma vida que só olha para os defeitos da igreja, é uma vida que não tem mais vida, é só crítica. Você já sentou perto de uma pessoa que não quer saber mais da igreja? Ele é crente, amém, filho de Deus. Mas você já conversou com uma pessoa desse tipo? Ela é crítica. Ela só olha para os defeitos da igreja. Oh, meu Deus. Você não consegue, meu Deus do céu. E o pior, quando você vai falar, ela diz, não, já sei. Não é verdade? Oh, meu Deus. Então, a pior coisa que tem, né, é isso, irmãos. É viver uma vida longe dos irmãos. Meu Deus do céu, que tragédia, meus irmãos. Que tragédia. Então eu repito, eu preciso de vocês, meus irmãos. Eu quero estar junto de vocês todos os dias. Nas células, nos discipulados, meus irmãos, isso é comida para mim. Sabe qual é a minha comida espiritual? Uma delas é comunhão com os irmãos. É estar junto. Amém? É estar no presbitério, é estar no discipulado, é estar nas células, visitando, casa de paz. Não existe, meu irmão, uma vida sem a comunidade. Lembrando, esse é o propósito eterno de Deus, é uma vida vinculada. Vinculada, aleluia. Então eu te convido hoje, se você não faz parte de uma célula, meu irmão, não perde essa oportunidade. Se vincule aos irmãos. Amém? Então veja, o aspecto individual é Cristo, o Espírito Santo, Deus habitando em mim. Mas o aspecto coletivo é nós como corpo habitando em Deus. E lá em 1 Pedro 2:5 diz assim. Então lembra, individualmente nós somos templo.
Mas plenamente nós somos casa só juntos. Individualmente você é templo, mas casa, para você viver o plenamente de Deus, casa é só juntos. Diz assim a palavra de Deus, ó, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então veja, também vós mesmos, como pedras que vivem. Então veja, pedras, amém? Pedras, sois edificados, mas não é edificado casas. Diga, é pedras, plural. Diga, edificando uma casa. Uma casa. Amém? E o apóstolo Paulo ele vai dizer também, lá em Efésios capítulo 2, verso 20, diz assim, Efésios 2, verso 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Olha só, pedra angular, pode continuar até o 22. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Verso 22. No qual também vós, olha só, vós, o quê? Plural, juntos, né? Vós, juntamente estáis sendo edificado para a habitação de Deus no Espírito. Aleluia. Amém, meus irmãos? Então, uma pedra solta pode ser bonita, pode ser ali perfeitinha, né? Mas eu pergunto para você, uma pedra solta, ela vai ser casa? Não vai ser casa, não tem como ser, nunca será, né? Então, torna-se casa, quando que essa pedra se torna casa? É quando ela é encaixada, colada uma na outra, junto com a argamassa do Espírito, né? E ali a gente fica vinculado em uma unidade, um só pensamento, um só propósito. Aí, meu irmão, você se torna a habitação de Deus. Meu Jesus do céu, que poderoso. Você vai ver o mover já aqui, a habitação de novos filhos, pastor, salvos. A Bíblia diz que há festas no céu. Imagina 49 encontristas chegando aqui, meu Deus do céu, né? A gente juntos, como igreja, num só propósito, numa só visão. Então é esse vínculo, meu irmão. Então, não se isole. E eu acho que tem alguém me assistindo online, né? Você que está me assistindo online, eu tenho uma palavra para você. Cuidado com o online. Ah, Luiz, eu não preciso ir para a igreja, já tem a TV. Aqui eu assisto o culto, né? Assisto de Goiânia, assisto daqui. Ah, eu oro sozinho. Ah, eu não preciso de uma célula, eu já tenho minha vida, Luiz. Então, você que está me assistindo online, Deus está falando para você, venha para o culto participar ao vivo, meu irmão. Isso deveria ser uma coisa extra, deveria ser uma coisa assim, secundária. Ah, eu não fui para o culto, não consegui ir, fiquei doente, tive algum problema muito grave. Que assim, para faltar um culto, você sabe, né? Tem que ser uma coisa assim, gravíssima, meus irmãos. Né? Você tem que estar junto dos irmãos. Mas aí você faltou, aí você recorre ao quê? A live. Amém? Então, é importante que estejamos juntos. Aleluia. Para a gente partir, meus irmãos, para a parte final, eu queria chamar o irmão do louvor. Amém? Pode vir, homem de Deus. Só projeta para nós aí. Eita, ele tem que ficar lá. Você pode vir para cá, Zaira? Teclado aqui? Amém? Pode ficar aí, Israel, homem de Deus. É interessante. Lá na oração sacerdotal, pastor Alfran, o Senhor Jesus ele faz uma oração por nós. Primeiro, na oração sacerdotal, né, ela é a oração mais longa de Jesus, pública. E primeiro ele ora por si, depois ele ora pelos discípulos, e depois ele vai orar por nós aqui, que eram as pessoas que viriam a se converter. Então, João capítulo 17, verso 21. Olha o propósito eterno de Deus aqui, ó, sendo vivido. Olha pelo que Jesus orou. Aqui está o propósito eterno de Deus, olha só. Volta o 20 para a gente contextualizar.
Olha só, não rogo somente por estes quem? Os discípulos que estavam com ele, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, ou seja, você que creu depois, por intermédio da sua palavra. Verso 21, olha só, a fim de que todos sejam... Tem como ser um se viver isolado? Fora da igreja? Fora de uma célula? Tem como ser um juntos? Não tem. Então veja, Jesus está orando por você. Eu oro por aqueles que vierem a crer, para que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também eles em nós. Não é ele, é eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Meu Jesus do céu. Oh, irmãos, sabe, a igreja, meu irmão, vou te falar, a igreja é a instituição mais sagrada do planeta Terra. É o corpo de Cristo. Valorize a igreja do Senhor. Você vai encontrar na internet muita gente falando mal da igreja, falando dos pecados da igreja, falando das coisas da igreja, só o que a igreja tem de ruim. Irmão, cuidado, você está falando do corpo de Cristo. Você está batendo na noiva do Cordeiro. Meu Jesus. Mas você não encontra. Você vai encontrar muitos pregadores na internet dizendo: a igreja de hoje, não sei o quê. Aí vai falar: precisa disso, precisa daquilo. Mas você não vai encontrar. Dificilmente tem, né? Mas dificilmente você vai encontrar alguém dizendo: eu amo a igreja, eu amo a noiva do Cordeiro. Ela tem defeito? Tem, mas está sendo trabalhada de glória em glória. Eu amo a noiva do Cordeiro. Sabe como o Salomão falou, né, para a Sunamita, que representa a igreja, né? Onde ela diz: eu sou do meu amado, o meu amado é meu. E ele diz para ela: tu és toda perfeita, amada minha. Oh, quem está dizendo é o Cordeiro, não sou eu não. Tu és toda perfeita, porque quando Jesus olha para a igreja, ou melhor, quando Deus olha para a igreja, Ele vê o sangue na noiva. Ele vê ela coberta da justiça de Cristo. Só quando você fala o contrário, você está indo contra o que Jesus fala. Tu és toda perfeita, amada minha. Oh, meu Deus do céu. Mas você vai encontrar o povo batendo na igreja, batendo na noiva. Meu Deus do céu. Meu Jesus. Isso é muito sério, meu irmão. Oh, Jesus. Então, meus irmãos, para a gente concluir, para a gente ir para a parte final, Paulo, ele vai descrever a vida coletiva como uma roupa, como um vestuário diário. Lá em Colossenses, capítulo 3, verso 12. Na versão NVT, Israel, por favor. Olha só, na versão NVT. Eita, será que o irmão sabe trocar a versão? Se não sabe não? Amém. Mas eu vou ler aqui. Eu vou ler aí, depois eu leio aqui para ficar mais fácil. Diz assim, ó: revestivos, ou seja, se vista. Aleluia, esse irmão é uma benção. Meu Deus do céu. Ó. Vamos lá. Isso mesmo. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo. É interessante, veja aqui, ó. Deus os, não é o, é os, porque fala de quê? Coletivo. Os escolheu para ser, aí agora o quê? Povos ou um povo? Ou seja, um. Olha lá, o seu povo santo e revistam-se. Agora você vai se revestir. Vamos lá se revestir de uma roupa. Vamos colocar as roupas agora. Primeira peça. Vistam-se de quê? Compaixão. Segundo, bondade. Terceiro, quarta peça. Quinta, paciência. Aleluia. Então, essa é a sua roupa, tá? Essa é a sua roupa. Vamos para o verso 13. Diz assim: sejam, olha só,
Uma vez que você se revestiu da sua roupa agora, né? Aí agora, sejam compreensivos uns com os outros. E perdoe quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Verso 14. Acima de tudo, revistam-se do amor. Ai, meu Deus. Revistam-se do amor. Que é o que, meus irmãos? Que une todos nós em perfeita harmonia. É como se essas roupas, né, elas estivessem ali grudadas e o amor fosse o cinto. Mas não é o seu amor, é o amor de Cristo em você. O amor de Cristo em você só libera. Senhor, o teu amor vem, porque de mim mesmo eu não consigo amar ninguém, meu irmão, sabe? Mas o amor de Cristo vem e Ele desce por mim e eu só deixo fluir, passa direto, amor. E eu amo os irmãos com o amor de Cristo, meus irmãos. Mas você veja, o amor que une todos nós. Então toda manhã você precisa escolher essas roupas: mansidão, né? Bondade, humildade, paciência. Amém? Porque você sabe, né? Tá junto de gente vai dar problema. Você tem problema na sua casa? Você vive unida ali, né? Pronto, o casamento também, ele é uma ideia do propósito eterno de Deus, que é vivendo junto. Eu pergunto para você: na sua casa, você tem que se vestir de paciência? Você tem que se vestir de mansidão, muitas vezes? Você tem que se vestir de bondade? Você tem que ser compreensivo, muitas vezes? Tem, né? Mas é o amor que nos une em perfeita harmonia, meus irmãos. Então esse amor é o cinto que nos mantém juntos. Então o propósito eterno de Deus é este: Cristo em nós, e nós coletivamente em Cristo. Ele é o Emanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco. Ele é a videira e nós somos o quê? Os ramos. Ele é a pedra angular e nós somos o quê? As pedras vivas. Ele é o cabeça e nós coletivamente somos o quê? O corpo. Ele é o noivo e nós somos o quê? A sua noiva. Meu Deus do céu, isso é poderoso. Então desde o Éden até Apocalipse, você vai ver Deus querendo andar com o homem. E Deus termina Apocalipse dessa maneira. Eu queria convidar você a ficar de pé. Aleluia. Vamos ler todos juntos esse texto. Meu Jesus, olha isso. Apocalipse, capítulo 21, verso 3. Pode subir, a Israel. Pode vir, viu? Projeta o texto. Pode deixar na versão RA mesmo. Pode deixar na revista atualizada. Então veja, Deus inicia a conversa com o homem quando ele peca. Qual foi a pergunta? Onde estás? Isso revela o que? Relacionamento. Deus queria se relacionar com o homem. No meio do período, Jesus vem e ele será chamado de Emanuel, que quer dizer o que? Deus com. Aí Jesus vai para o céu e manda o Espírito Santo. Olha, ele habitará para sempre convosco. E agora, quando encerra tudo, quando o diabo é lançado no lago de fogo e enxofre, quando, sei lá, novos céus, nova terra, quando passou, já não tem mais dor, já não tem mais sofrimento, não tem mais nada. O que é que nós estaremos fazendo na eternidade? É isso aqui, ó, o propósito eterno de Deus. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Olha só, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Não é com ele um, não, é eles coletivamente. Então, meu irmão, você está inserido em algo grandioso, poderoso, que é a vida da igreja, a instituição mais sagrada da terra.